estou chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você já sabe, 35.2, nós somos uma TV aberta. Você não paga nada para assistir a nossa programação. Quer assistir a gente em qualquer lugar do mundo, onde quer que você esteja, é aqui nesse link aqui, é o nosso streaming que você assiste aonde você estiver. Lembrando, temos parceria com a TV Justiça de Brasília. Olha pessoal, a matéria que eu vou trazer agora é uma matéria que eu considero de utilidade pública, principalmente para quem mora em apartamento. No ano de 2024 tivemos uma sequência de incêndios em prédios aqui em Maceió. Então, essa matéria você vai aprender um pouco de como se prevenir em caso de incêndio. Vamos lá? Bárbara Tenório. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, mais de 2.200 casos de incêndio aconteceram em todo o estado no ano de 2024. Só em janeiro deste ano, mais de 70 ocorrências de incêndio aconteceram em edificações, um aumento expressivo de mais de 50% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Esses números chamam atenção para uma série de cuidados que devemos ter para evitar esse tipo de ocorrência. Tentar sempre estar assessorado de equipamentos que sejam certificados. Depois, utilizá-los da finalidade correta. Não adianta você comprar, por exemplo, uma casa que seja dimensionada para um uso, uma finalidade, 5 ar-condicionados, 3, 2 ar-condicionados, e você comece a mudar todo o layout da casa e não pense num refazimento da parte de instalações elétricas. Tudo ele foi programado para uma finalidade, então isso também é um cuidado que deve ser feito. Na hora de viajar, algumas medidas de segurança também são fundamentais. Vai viajar, vai se ausentar de casa, nem que seja para um final de semana, até quando você vai para um shopping, por exemplo, vai passar algumas horas fora de casa, fechar todas as portas e janelas, porque você compartimenta o incêndio e dá tempo do bombeiro pronto a intervir. O primeiro ápice de curva de incêndio chega em torno de 5 minutos. Com 10 minutos o incêndio já está plenamente generalizado. Nossa, então, se você é muito rápido. Se você generaliza, se você compartimenta fechando portas e janelas, você limita o efeito de ventilação e propagação de incêndio. Os síndicos também podem ser importantes agentes de prevenção de incêndios nos prédios residenciais. Nesse condomínio específico, né, que a gente está nesse momento, aí eu estou fazendo todo o regulamento do que o Corpo Bombeiro ele exige hoje, né? Então eles fazem uma visita e fazem uma espécie de vistoria, né, para verificar itens. Exatamente. Aí inclusive, foi preenchida uma documentação agora recentemente, passado para o Corpo Bombeiro e solicitando uma vistoria. Até porque os olhos do bombeiro, eles vão passar as informações adequadas para a gente fazer as devidas instalações que é recomendado pelo Corpo Bombeiro. No entanto, a síndica conta uma grande dificuldade desse trabalho preventivo. Um dos requisitos, né, que é obrigatório, inclusive é obrigatório, é a questão da brigada de incêndio, porque esse curso específico que o profissional faz, no caso assim, tanto os moradores devem participar, na verdade, e os funcionários. Geralmente os funcionários participam porque a gente orienta a participação deles, né? Até porque eles estão na linha de frente para a questão da segurança também do condomínio. Só que eu sinto uma resistência, eu acredito que muitos profissionais da mesma área sentem uma resistência por parte dos moradores de participar, né? E que é um fator muito importante, né? Porque os moradores, eles podem sofrer, né? Quando se tiver um sinistro no condomínio com uma situação de um princípio de incêndio. Casos de emergência como um incêndio exigem respostas rápidas e eficazes. Manter a calma e seguir um plano de ação bem definido é fundamental. Mas e se fosse com você? Já imaginou como agiria em uma situação dessas? Durante a conversa da nossa equipe com o Major Holanda, o perito trouxe diversas dicas do que fazer em casos como esses. Identificar a rota de fuga, a rota de saída, procurar se abaixar, né, por conta da fumaça que ela tende a subir, que foi outra dica que o senhor passou, seguindo as plaquinhas luminescentes que a gente já mostrou aqui, chegando na saída de emergência.
nunca ir para o subsolo, né? Faltou essa também. Cheguei na saída de emergência. E aí estamos aqui nela. Perfeito. Então já reconheci onde é o local que eu preciso evacuar. Cheguei na saída de emergência, essa saída de emergência ela nem precisa de esforço para você virar a chave. Ela é uma saída de emergência pela quantidade de pessoas que habitam esse local, antipânico. Ela é com a barra antipânico. Depois no final eu vou abrir, porque ela tem um alarme, ela soando, é automatizado aqui. Mas assim, cheguei no local, vou até me encostar, ela já abre. Uma vez aberta, pode ser, se aqui está o nome, porta de corta-fogo, saída de emergência, aqui já é a rota final da evacuação. Provavelmente vai ser o local mais seguro de estar numa situação de incêndio. E aí eu vou abrir para vocês verem, vai alarmar, depois eu puxo só para parar, para ficar mais fácil. Mas aqui, numa situação de emergência, eu não vou estar vindo aqui correndo de em pé, provavelmente, pela capa térmica. Abaixado. Eu vou estar provavelmente ou assim, ou realmente eu vou estar me agachando, tentando um local de apoio, porque a fumaça vai estar tomando por completo. Se eu tiver algum pano úmido, se tiver a oportunidade de ir no banheiro, eu vou estar com pano, espreme e bota que vai ser mais um filtro, uma barreira de filtro. Perfeito. Cheguei aqui, me localizei, eu até com a cabeça me empurro e já vou apertando as duas e ela vai me dar uma evacuação. Só encostar para parar. Aqui, uma vez cheguei aqui, eu vou estar direto na escada. Vou estar aqui para apoiar. Eu vou estar aqui na escada. Cheguei na escada, para onde eu vou? Aqui está fácil porque eu já estou na rua. Mas em qualquer andar, para onde eu vou? A regra é sempre descer. A regra é sempre seguir o fluxo sempre para o lado direito, porque vai ter bombeiros subindo pelo lado oposto. Legal isso, porque na hora do pânico não é para a gente descer por esse lado, sempre descendo por aqui e aqui procurar um local que ou foi previamente treinado ou o bombeiro vai indicar, que é a zona que a gente vai se encontrar, a zona de conferência, vai pegar uma lista, vai dizer, olha, quantas pessoas tinham naquela edificação, você se recorda que alguém está faltando? Beleza, nunca deve subir. A regra é sempre descer. Existe uma situação muito hipotética que não se aconselha, mas que esteja obstruído. O que é que eu preciso fazer? Eu posso, numa situação extrema, ir para o último pavimento e aguardar resgate por aeronave. Ui, que agonia. Mas isso aí não é indicado. A indicação sempre é evacuar no sentido para baixo e no sentido não do subsolo. Pode ver que essa escada, e todas as escadas são assim, elas são separadas de acesso ao subsolo. Certo. O último ponto dela aqui vai dar na rua. É na rua. Aqui é minha rota de segurança. Ela nunca é um fluxo contínuo. Geralmente, se chega até num prédio, para você sair da rota da escada, pelo piso para entrar no subsolo, você sai de uma porta e tem que entrar em outra porta. Sim. E aquele fluxozinho de abertura, como essa aqui, é sempre no sentido do escoamento. Você viu que eu não puxei ela, eu apertei ela e empurrei. Empurrou. E ela me direciona para o local. Chegando aqui, não pode ter mais placa, mas minha rota é sempre descer. E sempre para o lado direito, um fluxo normal da nossa mão, até de trânsito aqui no Brasil. E porque vão ter bombeiros e pessoas subindo aqui, beleza? É basicamente Tranquilo. isso. Agora eu quero que o senhor mostre a questão do extintor, né? Perfeito. Então nós temos extintores. Por exemplo, esse extintor aqui é o extintor de pó químico seco, é o ABC. É o extintor que ele aglutina todas as classes de incêndio tradicionais. Materiais sólidos, papel, madeira. Ele pode ser utilizado também, ele é um pó. B, líquidos inflamáveis, seja álcool, gasolina, até gás, vazamento de gás, ele também. E o C são materiais elétricos energizados, tudo aquilo que está plugado numa fonte de energia ou tem uma energia própria, como uma bateria, um notebook. Se ele está carregado, ele é um C. Esse extintor ele pode ser utilizado por qualquer pessoa, minimamente com alguma noção, com alguma noção, mas não tem nenhum mistério. Quem estiver nos assistindo agora já vai ter capacidade de fazer. Manteve a calma, tem condições de fazer uma intervenção com segurança para você. Primeira coisa, sua biossegurança. Você vai chegar próximo ao extintor, eu não vou fazer para não utilizar ele. Você vai girar esse plug aqui, ele vai ser rompido. Esse plugzinho, quando eu girar, ele vai romper esse lacre e você vai puxar como um pino de uma granada. Não tem certo. Rodou. Ele está encaixado aqui. Ele está encaixado. É só uma forma de você não acionar de forma indevida. Por isso que existe esse pino. Rodou aqui, ele quebrou o lacre, você puxou. Você vai puxar a mangueira, direcionar para a base do fogo e dar jatos contínuos, não, de forma intermitente para você compreender. Né? Compreender. Contínuo, geralmente você às vezes se perde pela fumaça que é formada, porque ele é um pó. Então é interessante você estar a 1,5 metro da base do fogo e colocar.
O que a gente pede, às vezes, de uma alternância nos treinamentos é que, se for uma camada de líquido que esteja numa superfície escorrendo, é interessante não direcionar para a camada e sim formar algo tangenciando, para formar uma nuvem, essa nuvem ela caia e aí ela faça uma barreira entre o oxigênio e o combustível, que é justamente um dos elementos que alimentam o fogo. Perfeito. Então, basicamente é isso. Aquele também só tem uma diferença. Esse extintor, por exemplo, é um extintor de água. E como é que eu sei? Visualmente, geralmente o extintor de água é um extintor mais robusto, porque a água ela não tem tanta capacidade de ser comprimida. Então, e já está indicando também exato. aqui, né? Visualmente, primeiro momento, você pode perceber. Eu falo isso, outras características, porque numa situação de incêndio ele pode não estar tão visual. Então, você notando que é um extintor um pouco maior, grande mesmo, ele geralmente é um extintor de água. Então, quais são os casos que a gente usa o extintor de água? Todo material sólido que produz resíduo. Então, madeira, papel e não está energizado. Um computador sem bateria, que não tem energia, são materiais sólidos. São materiais que, ao queimar, você percebe que ele deixa um resíduo. É diferente de um gás que queima e você não vê resíduo. Certo. É diferente de um líquido inflamável que queima o álcool e depois está limpinho. Entendi. Por exemplo, e não escorre. São materiais sólidos. E aí usa o outro, no caso. Aí usa o pó químico seco, que pode ser BC ou pode ser ABC, que é esse que a gente acabou de ver. E aqui, basicamente, materiais sólidos, a dinâmica de combate é sempre para a base do incêndio. E sempre também percebendo qual é a efetividade que está gerando, para você não estar jogando água. Como a água ela é muito densa, se você ficar jogando ela tangenciando o incêndio, vai passar e não vai apagar. Então, por isso a ideia da base, porque como os materiais sólidos queimam em superfície e em profundidade, você precisa atacar, por exemplo, uma madeira queimando, não só a chama periférica, mas exatamente a madeira para que ela resfrie. Então, essa é a grande diferença. Então, são os extintores mais ou menos que a gente tem na edificação, de água e de pó químico seco. Lembrando que isso é para princípio de incêndio. Certo. E lembrando, só faça isso se você tiver a biossegurança em primeiro lugar, a segurança da sua própria vida. O fogo se alastrou, não adianta, tem que ligar. Vamos reforçar aqui, 193, não é? Perfeito. Na dúvida, você não é capacitado, tem um fator limitante, qual seja ele, procura um local de escoamento, uma evacuação, uma saída de emergência, vá ligando para o 193, explica a situação, não volte para pegar nenhum objeto esquecido, não tente ajudar outras pessoas que ficaram, porque geralmente a vítima ela se potencializa, a história, as estatísticas já mostram isso, então não se volta para pegar nada, sem material adequado você vai ficar vulnerável. Você tem noção, o bombeiro usa uma roupa de incêndio própria para entrar no incêndio, que ele suporta a ordem de 300 graus Celsius no corpo dele, é outra conotação, ele tem um cilindro que entre 30 a 40 minutos de respiração e autonomia, todo o fator psicológico de preparação associado. Então, não se iguale a uma pessoa que vai fazer o combate. Viram aí, né? Dicas importantes aí de quem entende, né? Especialista em incêndio aí do Corpo de Bombeiro. E você deve seguir e passar esse vídeo para as pessoas que moram em apartamento, principalmente, para que fiquem prevenidos em caso venha acontecer, que a gente torce que não aconteça, no apartamento onde você mora. Pessoal, vou ficando por aqui, conto com vocês no próximo TC News.